Maravilha. Só que agora eu te mostrei como é que eu subtraio taxa. E quando eu preciso somar a taxa de juros, como é que eu faço? Vou dar um exemplo aqui prático do mercado financeiro, tá? Existe um tipo de investimento no mercado financeiro chamado Tesouro IPCA+. O que é esse tesouro, tá? Não vou aprofundar nisso aqui porque não é o intuito da aula. Isso aí é assunto para outra disciplina. Só que esse tesouro ele paga uma determinada taxa mais o que render a inflação em um determinado período. Então eu tenho que somar a taxa que ele paga mais a taxa da inflação. E como é que eu faço essa soma, né? Então, ó, qual a rentabilidade de um tesouro IPCA+, que é esse investimento que eu acabei de falar que existe no mercado, que rendeu uma taxa pré-fixada de 5,5% ao ano, sendo que a inflação do período foi 5% ao ano. Nesse tipo de investimento, eu tenho que somar essas duas taxas para ver quanto foi realmente que ele pagou, tá? Quanto ele pagou, eu tenho que somar as taxas para saber a rentabilidade. Nem que depois você subtraia para ver descontado da inflação. Mas primeiro aqui eu tenho que somar. Então, como é que eu faria essa soma, tá? Como é que faz essa soma? A taxa do meu investimento, 5,5. Vou tirar da forma percentual para unitária aqui, vai dar 0,55. A taxa da inflação, 5%. Inflação é 5 dividido por 100, 0,05. Beleza. Eu falei para você que para você subtrair taxa, você tinha que fazer aquela divisãozinha, né? 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a taxa de inflação. A gente acabou de ver no slide anterior. Se para diminuir eu subtraio, para somar eu multiplico. Então o que é que eu tenho que fazer? 1 mais a minha taxa 1, e aqui, vezes 1 mais a taxa de inflação, tudo isso menos 1. Só vou substituir. 1 mais 0,055, que é a taxa na forma unitária, vezes 1 mais 0,05, que é a minha taxa da inflação na forma unitária. Vou somar o que está dentro do parênteses primeiro, vai dar 1,055, vezes 1,05, tudo isso menos 1. Multiplico isso aqui agora, eu tenho que 1,10775, tudo isso menos 1. Quando eu fizer essa conta, 0,10775. Multiplico por 100 para achar na forma percentual, 10,78%. Então veja que uma taxa de 5,5 mais 5 não é 10,5, é 10,78%. É assim que a gente faz a conta. Outro aspecto que é importante você entender aqui, pessoal, a inflação da gente, o IPCA, por exemplo, ele é medido todos os meses, né? E aí o IBGE mede e verifica se a taxa de inflação em determinado mês subiu ou caiu e qual é a taxa de inflação. Então, por exemplo, digamos assim, né, que em janeiro a inflação foi 1%, fevereiro foi 2%, março, que seja determinado valor. Para eu saber a inflação acumulada de todo o ano, eu tenho que somar a inflação de todos os meses. Então, como é que eu somo a inflação de todos os meses do ano para eu saber a inflação anual? Por meio dessa fórmula aqui, ó, 1 mais a inflação de janeiro, vezes 1 mais a inflação de fevereiro, vezes 1 mais a inflação de março, vezes 1 mais a inflação de abril, e assim sucessivamente, entendeu? Então, assim que eu somo taxa. Então, se a inflação de todos os meses, numa situação hipotética, fosse 1%, ela acumulada no ano não seria 12%, seria maior, porque a soma não é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 que vai dar 12. A soma precisa passar por essa fórmula aqui, tá? Aí ficaria 1 mais a inflação de janeiro, vezes 1 mais a de fevereiro, vezes 1 mais a de março, e aí a gente montaria tudo isso aqui. Beleza? Então é importante você entender para que quando você for somar taxa, ou você vê a inflação no mercado aí ser somada, você entender como é que faz essa soma. Não é simplesmente somar uma taxa com a outra, tem que utilizar essa fórmula aqui. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Essa fórmula eu acho que não tem no seu livro, trouxe aqui só para ilustrar para você. A forma da subtração aqui, essa sim eu acredito que tem no seu livro. Essa aqui eu acho que tem no seu livro sim. Beleza?